Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. O tema de hoje é sobre o programa Partilha Brasília, um programa arquidiocesano que tem feito muito sucesso ao longo dos anos. Eu converso hoje com o coordenador do Partilha Brasília e também das pastorais sociais da Arquidiocese, Caio Valente. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa para a gente falar desse programa tão bonito que é o Partilha Brasília. Eu queria que você começasse falando como que surgiu, então, esse programa e o principal objetivo dele aqui na nossa arquidiocese. Muito bom. Primeiro, que a paz sempre esteja conosco. Amém. Sempre é um prazer estar aqui de volta. A gente já havia falado um tempo atrás, mas a gente falou menos. Então, agora acho que a gente pode também falar um pouquinho mais. Partilha Brasília surgiu de uma intuição do Espírito Santo com Dom Paulo, que foi na missa campal de junho, Corpus Christi. E a gente estava na pandemia, né, em 2021, no final, e ele falou que a igreja precisava de uma resposta maior. Então, a partir disso, ele trouxe para a gente a missão, e com muita oração e com muita dedicação, a gente conseguiu que saísse o Partilha Brasília. E o Partilha Brasília, em agosto de 2022, ele foi concebido e foi lançado no auditório Dom Falcão, aqui na Cúria, e foi um sucesso total. Era uma segunda-feira, pela manhã, e o auditório lotado. Então, surgiu dessa aspiração de Dom Paulo, e o Partilha Brasília é como se fosse vários serviços de saúde, sociais, de evangelismo, que a gente juntou, e aí a gente formou uma espécie de caravana Partilha Brasília, que a gente vai nos territórios, vulneráveis principalmente, e qual é o nosso objetivo? Várias vezes as pessoas vão atrás da paróquia para pedir, seja ela emprego, seja ela uma cesta, seja o que for. Então, qual é a nossa ideia? Alguns territórios a gente leva as estruturas, por exemplo, quem assinou a nossa carta de intenções foi a FEComércio, com o SESC, com o SENAC, foi a Fibra, com o SESI, com o SENAI, Embaixada, a Unieuro e vários empresários. Então, acaba que essa estrutura, a gente consegue, por exemplo, eles têm vários atendimentos, tem vários cursos. Então, qual é a ideia? A gente chegava nos territórios antes, vamos como exemplo, estrutural. Chegávamos lá no Padre Miguel, conversamos com ele sobre partilha, e aí a caravana foi para lá, e lá a gente colocou toda a estrutura de médicos, de dentistas, de cursos de gastronomia. Então, assim, a gente leva a estrutura para a paróquia, e qual é a contrapartida? Que uma sala de atendimento fique instalada. Então, a entrega do Partilha não é fazer o social. É a gente deixar uma resposta que é o quê? Uma sala de atendimento para a paróquia. E, geralmente, quando é território vulnerável, as pessoas não têm acesso. Então, aí vai, vamos dizer de brinde, vai os cursos que ficam, vai essa ampliação de rede, aí a paróquia se envolve, o padre se envolve. Então, a gente consegue potencializar todos os cantos da paróquia. Então, com isso, e como é que é a escolha? Geralmente na reunião do clero, no começo eu ia para falar como é que era. A gente hoje tem as 3 salas, né, na Asa Sul, Asa Norte e na Wasabi, que tem 3 pessoas que atendem. E a gente também pega essa experiência de como é essa sala e para poder ampliar. Então a gente já tem algumas outras paróquias que já tem, só que não é igual a nossa da Arquidiocese, que são 3 que é todo dia. Uhum. Menos final de semana. É só um dia, outro dia. Mas um resumo inicial é assim que foi concebido e é assim que funciona. E é muito bacana porque a gente percebe que partiu da arquidiocese, partiu de uma inspiração do Espírito Santo, como você mesmo disse, né, no coração do nosso cardeal, que é o nosso pastor e que nos conduz, mas que também agrega outras instituições que vêm ajudar, então, a esse serviço que a igreja presta para que possa atender também essas pessoas carentes. E nesse sentido, Caio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses cursos que são oferecidos para a população e de que forma essas pessoas conseguem, então, começar a caminhar com as próprias pernas, né? Sem precisar ficar pedindo, mas agora já se profissionalizando ali, se especializando em uma área para conseguir ela mesma trabalhar e custear, né, os custos ali da sua vida no dia a dia, trazendo dignidade também para essas pessoas. A gente tem em Brasília vários tipos, cada região administrativa não tem como dizer que a questão da pobreza. Os lugares mais críticos mesmo na estrutural, lá
Santa Luzia, alguns lugares de Itapuã. Então, tem alguns lugares que são bem precários mesmo. Tem na Samambaia o Morro do Macaco, tem em São Sebastião também no Morro da Cruz. Então, tem perfis e perfis. A gente tem um perfil de pobreza, que é a pessoa que vai, assim, que não tem o tempo, vai na nossa sala, porque a gente faz o seguinte, a gente tem a sala de atendimento. Inclusive, até Dom Paulo anda com um cartãozinho. Por quê? Porque a gente prefere fazer essa escuta qualificada. Pra gente poder, o primeiro passo é esse, é pra gente orientar. Por que é importante ter as salas quando o caravana passa? Porque a gente vai conseguir fazer uma grande rede de escuta. Não é nem de vocês, vão atender. Não, então o que a gente faz? A gente senta com a pessoa, seja quem for, idade que for, para poder ouvir ela, e a gente faz uma pergunta clássica. O que você pode fazer pra gente te ajudar? Você inverte. Por quê? Porque quando ele vem para falar o que você pode fazer para me ajudar? Às vezes a pessoa chega, por exemplo, eu quero uma cesta. Beleza, você quer uma cesta. Mas o que você pode fazer para você ganhar essa cesta com a gente? Então a gente fala, então você vai participar de um curso de formação agora de manhã, de meia hora, ok? Não sei o quê. Então assim, se não quer, a gente acaba falando, então você vai bancar a sua rua. Porque se ele vem falar, eu quero trabalhar. A gente tem um projeto Café Empreendedor para vender peito e cocada. Então ele faz uma formação, em uma manhã a gente desafia aí no mundo. Quem faz empreendedor em uma manhã? A gente faz. Porque ele aprende da educação financeira, técnica de venda e empreendedorismo em uma manhã. Com pessoas que eram da plaquinha da rua, que se potencializaram com a gente. Então, como a gente fala, a gente tem um cardápio de tantas coisas para poder te dar uma resposta que você fica sem saber... eu tô com problema com dependência química. Então, a gente tem o local para te indicar. Eu quero trabalhar. A gente então tem a PETA. Eu quero me qualificar. A gente tem esses parceiros que a gente vê o perfil dele e ele pode acessar. Então, assim, não tem como alguém ficar sem resposta lá. A gente não deixa para depois e a gente fala na hora. Então, esse é o nosso diferencial. E outra, às vezes a pessoa chega querendo só conversar ou querendo alguma orientação. Então, a gente manda pro padre. Vai conversar e tal. Então, assim, a gente não deixa. E aí, a gente tenta replicar isso nos territórios quase da região administrativa, com os padres. Primeiro, a gente potencializa, ele fala, padre, vê alguns perfis da paróquia para fazer essa escuta. Às vezes, não precisa nem ter a sala, mas só de ter a escuta e indicar pra gente, para nossas salas, já é um caminho. Então, a gente tem vários cartõezinhos que o pessoal tá na rua, me ajuda, pega esse cartão, vai ser muito bom que você vai lá. A cada 10 cartões, 1 ou 2 só que aparece, mas é bom, que já é uma resposta. E outra, a gente fala muito da mendicância em Brasília também, ainda mais agora que vai vir o período de Natal. Muita mendicância. E são pessoas que, na verdade, vivem disso. Na rua, o tema é manguear, vive de manguear. Então, esse mangueador é uma profissão. Só fica na rua mangueando. E às vezes mesmo quem precisa do direito, as coisas, fica invisível. Por quê? Porque essas pessoas vão pra rua, usam as crianças. Então como é que a gente faz? Geralmente nos estabelecimentos comerciais. A gente entrega os cartões para o dono, faz meio que um acordo ali e fala, a gente resolve o seu problema e você ajuda o nosso. A gente tem uma sala de atendimento, onde a gente tem uma pessoa que atende, os perfis são assim assado. Quando as pessoas vierem pedindo seu estabelecimento, para reduzir a mendicância, entrega o cartão para ela e diga para ela ir na nossa sala. Contrapartida sua. Se você quiser ajudar a gente com cesta básica ou com um valor X para ajudar a pagar mais atendentes, então resolve. Por quê? Porque a pessoa que já foi lá uma vez e ganhou o cartão, ou ela vai para o nosso atendimento, ou ela não vai mais lá. Ela vai para outro estabelecimento. Sim. E se você pensar, por exemplo, vários supermercados que é o maior, se todos tiverem, partilha. Acabou a mendicância. Exatamente. Então essa é a ideia, assim, que é uma utopia, mas eu acho que um dia a gente consegue. Não, se Deus quiser, assim, é um projeto muito bacana, que traz, assim, um programa, né, muito bacana, que traz uma variedade de coisas para a pessoa realmente mudar de vida. Porque o intuito da igreja é restabelecer a dignidade dessas pessoas. E como que você restabelece a dignidade dessas pessoas? Dando possibilidades a ela de uma real mudança de vida. E eu vejo muito isso no Partilha, porque a pessoa ela escolhe ter essa mudança de vida e vocês oferecem, então, esses subsídios e todas as ferramentas necessárias para que elas realmente tenham essa mudança. Isso é muito bonito. Porque, inclusive, tem um modelo, né, esse modelo que vem há muito tempo de social,
E alguns falam que é um modelo partidário, é um modelo para voto. Então, assim, a gente está tendo no Brasil também não vou dizer essa separação, mas essa coisa da informação, que as pessoas têm informação, às vezes, que a gente fake news, mas também tá tendo um momento de senso crítico dessas pessoas mais pobres, onde ela pode estar sonhando, onde ela pode estar se posicionando. Então, a gente vê agora primeiro, a gente falava que no Brasil estava polarizado. Está polarizado. E agora, a gente está tendo essa polarização dentro do vulnerável. Porque parece que você não pode ser desse lado político porque você é pobre. Não, peraí. O cara, se ele tem um senso crítico, se ele quer sair, porque infelizmente dentro da estrutura da vulnerabilidade, da pobreza, da falta de cultura, você se limita. Sim. Principalmente dentro de uma favela, dentro da área vulnerável, você se limita a ser ali, não é que é indigno, mas assim, se eu posso ser lá um médico, advogado de engenheiro, eu não posso me limitar, não, eu vou pegar uma bicicleta e ir pro Uber. Não, ainda mais o jovem, ele tem que sonhar. Então agora está tendo uma geração de sonhar, e uma outra coisa também, que tá mudando. Antigamente, você tinha a questão da pobreza só de você dar... vai ter comida, vai lotar. Opa, agora não. Se não tiver uma bolsa, uma graninha, não vai. A comida já foi. Igual a gente fala. Por exemplo, Brasília, ninguém na rua passa fome. Brasília é muito generosa. E aí a gente até fala um pouco da doação inconsciente. Que aí você acaba perpetuando aquilo ali, porque a gente fala da comodidade. Não é nem de conforto. Conforto é de comodidade, de ficar ali no mesmo lugar porque sabe que vai chegar. A gente tem também atendimento há 13 anos com população de rua, com pastoral de rua e tudo. E assim, acaba que a gente para evangelizar numa noite, a gente vê 6, 7 grupos levando alimento. Aí leva esfirra, leva pizza, leva hambúrguer. Mas aí a gente vai lá para quê? Para ouvir. Não é só para chegar, abrir a porta do carro, faz a fila, pega, não sei nem seu nome. Então a gente faz esse trabalho também. Então essa questão da pobreza, da vulnerabilidade, também está mudando. E isso ajuda muito a gente, porque o que a gente traz, que é a geração de emprego e renda, que é a consciência crítica, que é esperança também, eu falo que a gente viaja muito. As pessoas estão sem esperança. Por causa de disputa política, por causa de ideologia. Acaba que a pessoa sem esperança, ela acabou, não existe mais. Então a gente fala de esperança, de virtude. Se você não ter fé em algo, vira um potencial no mundo, em Brasília, no Brasil, que ela é uma pessoa sem nada a perder e que você imagina que ela não pode fazer. Sem sombra de dúvida. Assim, eu acho que a esperança é o que movimenta a gente. Assim, você ter um objetivo, um propósito e, obviamente, a nossa fé é o que nos direciona pro bem, pro que a gente quer ser e pro que a gente deve ser. Né? Então, assim, eu fico olhando, quando você fala dessa escuta ativa, às vezes o mundo ele fala tanto, ele grita tanto, que a gente raramente para ouvir o outro. E quando esse outro tem voz, e ainda mais uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade muito intensa ali, ele se sente respeitado, ele se sente querido, acolhido. Eu acho que o Partilha, ele traz isso, esse primeiro acolhimento, porque uma pessoa que está passando por um momento de vulnerabilidade, ela precisa primeiro ser acolhida, para depois, então, ser mostrado para ela todas as outras propostas de como ela pode ter essa mudança de vida. E aí você traz o sonho e a esperança para essas pessoas. Cara, isso é muito lindo. É assim, nossa, Caio, eu fico encantada, sabe? Porque a gente percebe que a mudança de vida, ela só vem quando a gente traz grandes sonhos para a vida das pessoas. E vocês mostram para essas pessoas que é possível, sim, elas terem essa mudança. É lindo. Eu vou repetir. O que você pode fazer para eu te ajudar? Esta frase é a chave. Porque é aí que você vai dizer para o outro, se você não se movimentar, não tem acordo. Sim, porque também traz a pessoa assim, eu acho isso interessante, porque assim, você mostra o protagonismo dela na vida dela. Eu não posso ser protagonista da sua vida. É você quem tem que ser o protagonista. Eu posso estar aqui para te auxiliar e te ajudar a alcançar os teus objetivos e os teus sonhos. Mas você tem que querer. A iniciativa tem que ser sua. E isso é muito legal. A gente tem agora uma experiência que já tem em São Paulo, Nacional da Esperança. A gente está trazendo para Brasília. A gente vai montar um mercadinho. Nesse sentido da pessoa vir pedir doação, né? Sim. A gente vai montar um mercadinho. E a gente vai criar uma moeda social simbólica.
E essa moeda social simbólica, a pessoa vai participar, por exemplo, eu quero a cesta básica e tal, lá. Ó, é o seguinte, a gente tem aqui uma série de cursos e uma série de palestras. Quanto mais você participar, mais você vai ganhar moeda social e mais você vai poder ir no nosso mercadinho para você comprar. Você vai escolher e vai comprar porque você participou. Então, assim, em São Paulo é um sucesso, já é testado, a gente tá trazendo para cá, o mercadinho já tá montado. Que legal. Aí agora a gente vai testar para depois eu voltar aqui e falar. Com certeza. Se deu ou se não deu. Mas eu acho que vai dar certo. Por quê? Porque é isso. Você quer levar 3 carros de compra para casa? Você quer levar 5 carrinhos de compra? Então, meu amigo, participe. E aí eu falo, aí é seu direito, porque a gente também tem essa questão de direito e dever, que é muito direito e pouco dever. Que é essa. O que você pode fazer? Verdade. Então, quanto mais ele ganhar participando, mais ele vai poder pegar. Então, essa pesca da gente, igual para ir para a rua. A gente vai para a rua, leva o alimento, mas não é para levar o alimento. É para ouvir, para entender como é que está sendo o acesso dele, por exemplo, à política pública, como é que está sendo a questão mesmo a gente fala muito de violência policial, mas a violência só de tornar eles invisíveis. Só de pessoas, que tá com a coisa do prédio. Então, assim, vários outros tipos de violência psicológica. Então, a gente vai para escutar. E dali a gente tenta encaminhar. E há 13 anos. E não vai parar. A gente nunca parou. Independente de tudo isso que acontece, a gente nunca parou. Por quê? Porque a gente já resgatou muita gente, inclusive que está no nosso time. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho que, vamos dizer que assim, não chama muita atenção. Praticamente as mesmas pessoas. A gente só vai agregando mais. Há 13 anos. Desde quando a gente começou lá atrás, no setor comercial em 2011, que era pesado e perigoso. Todo o Brasil inteiro sabe. Então, a gente continua essa caminhada. Graças a Deus também. A gente tem muito respaldo, não só do nosso vigário, do Antônio, principalmente do Dom Paulo. Essa liberdade de pensar, de criar, sem amarra e confiando, pode ir. Então, isso também ajuda muito em relação a isso. Assim como também nos padres que a gente propõe projetos, parcerias. Essa coisa dessa liberdade, aí sim você cria um líder. Que às vezes a gente teve vários líderes que não conseguiram protagonizar e a gente perdeu. E aí, às vezes, tem uns que você acha que são e não vai funcionar. Então, é isso também, de você ter o espaço, que a gente fala do Partilha, tem toda uma produção de evento. E essa produção tem áreas da logística, da mobilização, da alimentação, da evangelização. Então, a gente coloca pessoas para poder cuidar daquela parte para ela liderar. E aí que a gente vê os potenciais e nos próximos, a gente consegue fazer com que ela vá para uma coisa mais complexa ou então para uma coisa mais simples. Então é muito bom por isso também, para a formação também nossa. E é bonito isso, porque assim, você vê que pessoas foram beneficiadas e aí hoje elas escolhem estar também à frente ali, atuando, trabalhando, sendo voluntários nesse programa, para que ele dê frutos também na vida de outras pessoas. Isso é muito bonito, porque você forma uma corrente do bem e que só vai aumentando e levando Jesus também para essas pessoas, que gente, é formidável. Esse programa realmente é muito bonito, porque traz o protagonismo para a vida dessa pessoa que a princípio pode estar ali meio perdida, sem saber o que fazer, mas uma vez que tem esse encontro e essa escuta ativa de vocês, ela pode então tomar as rédeas ali da vida dela e falar, olha, agora eu vou conseguir, vou ter uma transformação. Tem também uma outra conquista muito bacana ao longo do Partilha, que a gente tem, por exemplo, em Brasília, muitos trabalhos, muitos movimentos e grupos da igreja. Às vezes, por exemplo, tem um tiozinho que está na Praça do Relógio tocando violão pro povo da rua ali. Só que assim, a gente acabou mapeando que isso era um sonho lá atrás da pastoral de rua. De poder mapear esses trabalhos, fazer uma agenda coletiva, porque igual eu falo, tem locais que vai 4, 5 grupos da igreja no mesmo lugar, atender o mesmo público. Sim. E aquela coisa doía, fala, cara, mas a gente tem que fazer uma coisa, porque se todo mundo vai num dia, e os outros dias? Exatamente. Então a gente conseguiu uma grande parte de instituições e grupos de movimentos que foi aglutinar isso, que aí foi quando a gente criou o Serviço Fraterno Santa Dulce. Por quê? Porque quando você falava assim, Gisele, e seu trabalho lá? Você está vinculado à sua paróquia? Aí você, não estou, porque às vezes eu não tenho acesso ao padre, não conheço, não sei como é que funciona. Então o que a gente fez para não ter mais essa crise? A gente criou esse guarda-chuva, que é o Serviço Fraterno Santa Dulce. E o que é isso? É uma reunião mensal, onde a gente atende todo mundo, a gente propõe retiros, a gente propõe eventos e formação.
Tem instituições, por exemplo, católicas, que executam emenda, parceria, essa questão da prestação de conta, de como captar, de como fazer um estatuto de um grupo religioso. Então, assim, a gente faz isso. E aonde que a gente pode fazer isso? Dentro do Serviço Fraterno. Inclusive, agora faz parte do Vicariato Social. Então, o Serviço Fraterno é uma conquista. O Serviço Fraterno hoje tem uma cadeira nas pastorais sociais. Por quê? Porque é como se fosse um pool de várias outras instituições, grupos, todo mundo, para dizer na rua: eu tenho... Lógico que a maioria que está vinculada ao padre está vinculada à paróquia, mas os que não estão podem dizer: estou vinculado ao Serviço Fraterno. Então, isso empodera, isso deixa eles um pouco mais à vontade, e com tudo isso, chancelado pelo vicariato. Então, isso foi uma conquista muito bacana. Eu acho que foi a primeira experiência no Brasil de você fazer esse pool e ter essa... Porque geralmente as pastorais sociais é muito específica e tem toda uma hierarquia. Então, às vezes, tem pessoas que não têm esse senso crítico do que é uma arquidiocese, do que é um vicariato, Então, são pessoas que estão ali, no dia a dia, às vezes muita gente simples, e a gente tenta orientar. Para não parar com aquilo de você ter 20 ligações por dia, eu quero uma cama, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, para poder reduzir, e outra, acaba sendo um ciclo tão forte que você acaba não vivendo, e você acaba vivendo o problema dos outros, e aí gera uma sequela que quem não aguenta fica até doente. Não, sem sombra de... Não, eu imagino, porque muitas pessoas carentes, muitas pessoas precisando de várias coisas, e aí você começa: meu Deus, como que a gente vai atender todo mundo? Como é que vai ser isso? Enfim, a gente acaba realmente, né, tomando uma responsabilidade ali que às vezes dá até uma certa ansiedade na gente de conseguir atender todo mundo. Mas acho muito bonito isso, Caio, porque vocês trazem realmente esse protagonismo para essas pessoas, restaurando mesmo a dignidade delas, uma vez que elas podem ser autoras da própria história delas. Isso é muito, muito, muito bonito e muito importante, até para que essa pessoa se sinta visível de novo. Você falou, né, da invisibilidade. Às Sim. vezes a gente passa na rua, vê um irmão de rua e a gente não se sensibiliza com a situação dele. Como não se sensibilizar? As pessoas falam muito, né, de cachorrinhos, gatinhos abandonados na rua e tudo. E aí gera uma grande movimentação. Mas pro ser humano que tá ali sofrendo, às vezes a gente não olha. Eu até oriento e digo: cara, não existe coisa maior de evangelização do que você passar por essas pessoas e falar: bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É só isso que eles querem. Eu até falava antigamente que a rua desafia a física porque são invisíveis. Eu falava: a rua desafia essas pessoas porque são invisíveis. E aí o pessoal chocava. Mas é verdade. Como é que você tem ali um ser humano, independente de qualquer outra coisa, de se é mau caráter, se não é, mas tá ali. Como que... Então, assim, eles falam. Você imagina, você está no centro de uma cidade e tá ali sentado e o mundo tá passando na sua frente. É como se você estivesse vendo TV. Exatamente. Então, assim, muitos que cometeram crimes ou muitos que aumentaram sua revolta foi por essa invisibilidade. Então, eu digo... E outra, se você tá andando no local onde você acha que tô com medo, sabe qual é a senha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu te garanto que a chance de você... a chance de algo acontecer reduz bastante. Faça o teste. Dúvida. Quando você vai aqui em Brasília, ou seja, sei lá, no Conjunto Nacional, no setor comercial, onde você for, qualquer lugar, e ver alguém na rua, e até ele vai lá pra você e vai falar: ô, bom dia, ô, meu irmão. Acabou, a senha é bom dia, boa tarde, boa noite. É só uma palavra. Verdade. Você vai ver se não vai... Não, sem dúvida. E assim, eu, por exemplo, tive a experiência de participar durante alguns anos da pastoral de rua na minha cidade, Petrópolis, antes de vir morar aqui em Brasília. E assim, a gente conhecia os irmãos de rua pelo nome. E eles nos conheciam pelo nome também. Então, assim, a gente era semanal, né? As nossas ações eram semanais. A gente tinha até uma casa pra abrigar essas pessoas e tal. E quando a gente para ouvir a história de vida dessas pessoas, gente, é algo tão valioso, sabe? E a pessoa te confiar a história dela e te dizer o motivo dela estar na rua. Às vezes você se surpreende muito, né? Com as histórias. E eu lembro que a Gisele de antes da pastoral de rua era uma,
né, que olhava para essas pessoas em condições de rua e pensava uma certa realidade, de repente é uma pessoa que não quer trabalhar, que não quer fazer nada. Às vezes a gente pensa isso, né, Caio? O nosso humano, ele às vezes grita, né, dentro da gente. E depois que você conhece essa realidade, você fala assim, não é bem isso. São pessoas que têm tanta dignidade quanto eu, são pessoas que são filhas de Deus, assim como eu, e que precisam realmente desse nosso olhar atento e dessa nossa escutativa sempre. E aí vocês vêm então com a caravana. A gente vai ter agora a caravana aqui na Arquidiocese esse mês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa caravana, como é que é para participar. Enfim, quem quiser fazer parte também do Partilha para ajudar. Pois a gente tem, né? A gente teve agora a nossa reestruturação, né? A mudança interna. O Dom Antônio chegou e aí a gente teve já nesse ano, em junho, né? Na verdade, no aniversário da Catedral, acabou que a gente teve uma experiência que aqui para o plano, né? Que eu achei muito boa, intuição também divina. Eu lembro que a gente estava na reunião aqui na Cúria, e aí o Padre Agenor e o Dom Antônio falaram, cara, a gente vai fazer a quermesse e a gente queria fazer alguma coisa para o social. Aí eu falei, vamos fazer então. Aí eu pensei, olha, o público do plano, há 13 anos atrás até hoje, essa ideia é a mesma, de que as pessoas vulneráveis falam, não, a gente não entra na catedral porque não deixa, e não sei, essas histórias. Aí eu falo, então vamos fazer o seguinte, pra gente não ficar vinculado a ter que ir, por exemplo, pra rua buscar e tal, a gente manda o convite. Quando a gente vai fazer o trabalho de rua, a gente convida. E aí, o que surgiu disso? É uma ideia de pegar pessoas vulneráveis que já são atendidas pelas paróquias nas áreas vulneráveis e a gente traria elas para a catedral. Então, como ficou lá, como nasceu a ideia? A gente conversou com os padres, porque assim, às vezes também a gente só pegar as pessoas, vir para cá, é aquela coisa do automático. Vem para cá, participa, se alimenta e vai embora. Mas aí não vai mudar. A chance de ter uma mudança. Então, o que a gente pensou? Vamos dizer que é 2 em 1. Pegamos pessoas que nunca pisaram no plano, pessoas que nunca entraram na catedral, são da igreja, mas estão nos territórios vulneráveis. Você imagina, você pegar lá uma família da Sol Nascente, da Estrutural, que nunca foram no plano e nem sequer na catedral. Então, o que a gente proporciona? Eu até falei lá, brincando, vamos fazer o projeto Catedral de Portas Abertas. E aí a gente traz essas pessoas para a catedral, café da manhã, 9 da manhã, 10 horas a missa e depois lá de fora o atendimento. Maravilhoso. E aí em junho deu muito certo e agora a gente vai replicar agora dia 16 de novembro, esse formato que foi muito bacana, para a gente poder fazer o fechamento desse ano do Partilha. Então vai ser dia 16/11, pela manhã, 9 da manhã, café da manhã, 10 horas missa, Dom Paulo, Dom Antônio e os padres que fazem parte, nosso assessor eclesial, que é o Frei Leonardo, e depois que terminar a missa, vai ter um tour interno para quem quiser conhecer, e lá fora vai estar tendo atendimento de saúde, jurídico, evangelização, brinquedoteca, tudo isso. Então vai ser um pool de coisas que eles vão estar, depois o almoço e depois as caravanas retornam. Então essa é a ideia para esse próximo Partilha. Gente, é muito bonito, porque quem nunca vê o plano, você imagina entrar pela primeira vez na catedral e aí falar, meu Deus, existe essa catedral, que linda. Então, assim, é muito bonito o trabalho que você realiza aqui na Arquidiocese, sabe, Caio? Assim, como arquidiocesana, quero te agradecer por todo o seu empenho, por todo o trabalho e dedicação que você tem, porque eu vejo muito carinho quando você fala, esse olhar apaixonado, assim, pelas pessoas que realmente precisam de ajuda. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento a você por todo o trabalho de evangelização que você vem realizando ao longo desses anos. Sei que é desafiador, é um trabalho muito desafiador, né, e que traz muitas coisas também para nossa vida pessoal, mas que é tão bonito, sabe? Então, obrigada mesmo, obrigada por ter vindo aqui, por partilhar conosco e por estar à disposição aí dessa população que tanto necessita. A gente sempre fala que não é o Caio, é a igreja. A gente está aqui para... Tudo que a gente faz é nome da igreja. Então, e Caio também é muito pouco, porque tem muito mais gente. Tem uma pessoa que é
amigo, irmão que esteve comigo desde 2011, que me levou para mim, que é nossa comunidade, né, a Vinha do Senhor, e também o Luciano que me ajuda. Várias pessoas das pastorais sociais também ajudam, várias pessoas do serviço fraterno ajudam. Então, assim, pessoas que ligam, eu quero ajudar. Então, é uma rede ampla e, assim, na verdade, eu acabo dizendo tudo que me coloca para coordenar, eu falo, não, a coordenação é várias pessoas, porque se não for assim, a gente não consegue. Porque eu acho que nunca funciona muito centralizar. Organização e gestão e liderança é uma coisa. E centralizar é totalmente diferente, porque senão você não consegue que as pessoas traga o senso crítico, traga opções. Não, é assim, acabou. Não. Então é mais ou menos isso. A gente começa isso. Eu aprendi tudo que eu vou dizer que sou, meu currículo, foi pela igreja. Então eu agradeço muito por isso, porque foi onde eu tive meu senso crítico, foi através de padres e freis que eu pude aflorar tudo isso, e eu tento fazer o igual. Porque se não fosse essas experiências e esse acolhimento que eu tive da igreja, eu acho que não... Eu falo para as pessoas, às vezes, vou fazer um curso MBA, não sei o que. Cara, faz uma imersão maior dentro da sua paróquia. A própria arquidiocese tem várias estruturas. Faça formação de virtudes e valores da igreja, que você vai ver se não vai encaixar direitinho, inclusive para os seus problemas. Se não vai conseguir encaixar, aí você vai, como diz o outro, 5 anos você vai reduzir de psicólogo, não sei quantos de terapia. Vá para a igreja. Verdade. Ai, Caio, obrigada aqui pela tua presença, tá? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Muito bem, então a gente conta com todo mundo aí no Partilha, quem puder ajudar, com orações, com doações, entre em contato com a Arquidiocese, que esse é uma coisa, que esse para partilhar da Arquidiocese, é do Vicariato, então entre em contato conosco, vão ser muito bem-vindos, falta 2 semanas, então a gente ainda tem que ajustar algumas coisas, quem puder, esteja conosco. Com certeza. A você que nos acompanha, muito obrigada aí pela sua audiência. E é claro, se você quiser saber mais sobre o Partilha Brasília, quiser mandar alguma mensagem, até mesmo se tornar um voluntário, manda lá um direct no @arquibrasilia. A gente pode pegar e pode enviar então para a equipe, para que você possa vir fazer parte também como membro desse programa tão bonito da nossa arquidiocese. Paz e bem, a gente se vê no próximo programa.